Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é segunda-feira, dia 18 de junho. Espero que você tenha começado aí muitíssimo bem a sua semana, né, com o pé direito. Você sabe, pílula noturna é nosso espaço de perguntas e respostas, em que com todo carinho você pode e deve participar, né? Compartilhando aqui sua visão, suas perguntas, sua opinião. Nosso principal canal de comunicação, nosso Instagram, para quem está chegando agora e ainda não sabe, inst.ricardomelo. Ou, se você preferir, entra lá no site do Instituto Namastê, que é institutonamastê.com.br, e lá você manda a sua pergunta também aqui para gente. Pessoal, hoje eu queria começar conversando com vocês a respeito da pergunta que foi feita por uma companheira muito querida que está passando por uma situação muito difícil. Ela se queixa muito do preconceito que ela sofreu da própria família quando ela assumiu a sua homossexualidade e foi morar com uma outra pessoa, com uma outra mulher. E ela fala: Ricardo, que sociedade hipócrita é essa que fala de Deus, mas não acolhe as pessoas que pensam de maneira diferente? Enfim, ela compartilha, né, uma série de sentimentos, de rejeição, inclusive, e ela pede, né, para que a gente possa expor alguma coisa a respeito. Gente, quem nos conhece já sabe disso há muito tempo. Constantemente nas pílulas do Evangelho, nós sempre falamos sobre essa questão da homossexualidade, que ainda enfrenta, né, uma certa resistência nas mentes mais ortodoxas, né, ainda mais apegadas a valores tradicionais, o que não necessariamente são valores lúcidos. Lembre-se, o fato de algo ser tradicional significa que algo é antigo, não necessariamente o que é tradicional é sábio. É importante a gente fazer essa distinção que muita gente não faz. Vamos lembrar de novo que já foi dito várias vezes. Espírito, gente, não tem sexo. O espírito, ele é assexuado. O espírito, ele desenvolve a polaridade masculina e feminina em cada reencarnação. Ora reencarnamos como homens, ora reencarnamos como mulheres, e muitas vezes, quando o espírito reencarna sequencialmente, duas, três, quatro vezes, por exemplo, como homem, e aí ele vem numa primeira encarnação como mulher, é natural, o psiquismo não muda de uma hora para outra. Então o corpo pode ser feminino, mas o psiquismo vai ser masculino. Por quê? Porque durante muito tempo essa marca ficou registrada na sua maneira de pensar e de sentir. Como acontece o inverso. Então, a homossexualidade, esse conflito do corpo, não deixa de ser uma prova que o próprio espírito vivencia para se adequar, né? Não só à sociedade, mas também a si mesmo. Mas de maneira alguma, em hipótese nenhuma, jamais a homossexualidade pode ser vista como doença. Jamais pode ser vista como preconceito absurdo que algumas pessoas ainda o veem. Pelo contrário, né? Via de regra, do ponto de vista espiritual, gostem vocês dessa informação ou não, há uma chance gigantesca de todos nós, já em algum momento das nossas existências passadas, já termos tido experiências homossexuais, exatamente por causa dessa transição, ora homem, ora mulher. Então, respondendo direto à pergunta da nossa querida companheira, não ligue para isso. O importante não é se as pessoas vão te aceitar ou não, é como você vai viver a sua experiência. Isso é que é importante. Porque, gente, dignidade não está na forma como você se relaciona sexualmente com alguém. Dignidade está na sua maneira de viver, na sua maneira de pensar. Tem muitos heterossexuais que são extremamente corruptos, desrespeitosos, heterossexuais que cometem muitos crimes, heterossexuais que fazem coisas horrendas, enquanto há muitos homossexuais maravilhosos. Aliás, tenho muitos amigos homossexuais. Devo muito a alguns deles, inclusive a divulgação de todo o trabalho do Evangelho que é feito, mostrando que dignidade, em absoluto, tem a ver com a orientação sexual de cada um de nós. Então, é importante a gente compreender que muitas vezes as outras pessoas não vão ter talvez a sensibilidade momentânea de dar conta, de poder atender e de respeitar, de entender as nossas demandas particulares, entende? Mas nos cabe o carinho e o dever de sermos corretos. O que isso quer dizer, querida? Independente da sua família conseguir compreender você ou não,
porque esse é um trabalho interno que eles vão desenvolvendo com o passar do tempo, e talvez não seja nem nessa existência apenas, alguns dão conta nessa, outras ainda não. É importante que você não se perca em mágoa nem revolta, pelo contrário, siga de maneira digna, de maneira honesta, não é? Espiritualizando cada vez mais a sua vida, exatamente mostrando que independente se você está casado com um homem ou com uma mulher, você é um ser humano de bem, espalhando luz e amor, sendo legítima representante de Deus, né? Com todos os valores virtuosos que um representante divino pode oferecer por onde você passar, porque é isso que importa, porque quando a gente desencarna, ninguém pergunta qual foi a sua orientação sexual na Terra, nunca ouvi falar disso, absolutamente jamais na literatura ou de nenhum médium responsável de manifestações espirituais, isso foi postado. Ninguém quer saber disso, mas todos os espíritos que são responsáveis por nós nos perguntam como você viveu a sua vida. Isso sim, né? Com preconceito, com mágoa, com rancor, com tristeza. Você foi uma pessoa generosa, foi intolerante, não foi? Então, no final das contas, é só o que vale. Tá bom? Gente, dando seguimento aqui. Outra pergunta importantíssima do Antônio. O Antônio Gonçalves, ele fala assim: Ricardo, eu amo, Ricardo, os meus animais, mas tenho tido um conflito muito grande com a minha esposa que não gosta de animais e os maltrata. Eu fico sem saber o que fazer, porque eu amo também a minha esposa. Claro que eu não quero me separar dela, mas eu não consigo conceber a ideia de conviver com alguém que maltrata um animalzinho. O que que eu faço? Meu amigo, com certeza essa não é uma escolha fácil, né? E não é uma resposta fácil para. Aí, tá vendo? Até um cachorrinho tá respondendo para você, ó. Parece combinado, né? Mas pense no amor. Eu não sei, sabe, gente? Eu sou muito otimista com tudo. Eu acredito que por mais difícil que a vida seja, e muitas vezes ela o é, todos nós temos a oportunidade de renovar nosso coração, né? Por mais difícil que a gente tenha dificuldades de aceitar determinadas questões, o tempo costuma fluir a nosso favor. Eu imagino que você, com um pouquinho de contato e diálogo com sua esposa, inclusive por você dizer que a ama, eu tenho certeza que se ela te amar, ela vai entender, né, que mesmo que ela não goste dos animais como você gosta, e nada justifica que ela os maltrate. E nada justifique que ela os prejudique, pelo contrário. Conversa com ela direitinho, mostra para ela a importância, não é, do tratamento digno que pode e deve ser dado a todas as formas de vida. Expõe para ela que você a ama, mas que você não quer ficar com alguém, né, que desrespeite a vida. Ela não tem que gostar dos animais como você, porque livre-arbítrio todos nós temos, né, meus amigos? E nós precisamos respeitar o livre-arbítrio de quem nos rodeia. Mas, daí a maltratar quem quer que seja, a uma grande distância, tá bom? Conversa com ela, que com a graça de Deus você vai ver, tudo há de se resolver, tá bom? Luz e paz a todos vocês, tá vendo? Na hora que a gente começou a falar sobre isso, ó, vários animaizinhos se manifestaram aqui também. Luz e paz a todos vocês, meus queridos amigos. Bom ânimo sempre. O nosso evangelho é sempre proposta de renovação e o tempo está sempre a favor daquele que realmente faz a sua parte. Grande abraço e até amanhã.